E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Um grande número de pessoas gosta de criar eletromodelos, em que um dos principais elementos é um motor elétrico. Ao mesmo tempo, a montagem e a operação de tais dispositivos geralmente causam disputas sobre quais motores são melhores para usar. Afinal, a escolha é oferecida por motores com e sem coletor, cada um com seus fãs e oponentes. Para tentar determinar a melhor opção, você precisa estudar os recursos, o princípio de operação, seus pontos fortes e fracos. Isso ajudará muito a tomar a decisão final. Os motores elétricos fazem parte de vários equipamentos automotivos, incluindo lavadores de para-brisa, levantadores de janelas, ventiladores de refrigeração e aquecimento, limpadores de para-brisa, etc. Mas também são amplamente utilizados em outras áreas e setores. Mas eles também são amplamente usados em outras áreas e setores. Motor do tipo coletor. Sob o conceito de motores coletores se enquadram várias máquinas elétricas, nas quais a chave de corrente e o sensor do rotor são essencialmente um único dispositivo. Com sua ajuda, e fornecida uma conexão qualitativa de circuitos no compartimento fixo do motor com o rotor de trabalho. O projeto inclui escovas potentes e o próprio coletor. E interessante notar que o motor do tipo coletor tem a vantagem da simplicidade de manutenção e operação, facilidade de reparo e longa vida útil. Mas há também a desvantagem do baixo peso com alta eficiência. Inicialmente, isso pode parecer uma vantagem. A rapidez e o baixo peso obrigam ao uso adicional de uma boa caixa de engrenagens, caso contrário não será possível operar o motor normalmente. Se as máquinas forem ajustadas para velocidades mais baixas, a eficiência cairá imediatamente. Isso, por sua vez, terá um efeito negativo na eficiência do resfriamento. Muitas pessoas têm interesse em saber o que significa um motor coletor. Na verdade, ele é uma máquina de corrente alternada que pode facilmente converter corrente contínua em energia mecânica útil. Pelo menos um enrolamento e conectado ao coletor principal. Dependendo da configuração e dos componentes incluídos no motor, os motores coletores, CMs, podem ser usados em brinquedos, modelos controlados por rádio e em automóveis, atuando como um componente do sistema de resfriamento, ventilação, limpadores de para-brisa, bombas lavadoras de para-brisa e assim por diante. Os principais fabricantes conseguiram criar motores universais do tipo coletor, capazes de operar com todos os tipos de corrente, ou seja, K e CC. Eles encontraram ampla aplicação na criação de ferramentas elétricas, eletrodomésticos e transporte ferroviário. Sua vantagem é o peso leve e o tamanho compacto a um preço bastante adequado. Independentemente da polaridade do motor, esse motor elétrico sempre girará apenas em uma direção, ou seja, em uma direção imutável. Isso se deve à conexão sequencial dos enrolamentos do rotor e do estator, o que provoca uma mudança simultânea de polos. Portanto, o torque é sempre direcionado na mesma direção. Os componentes básicos constituintes do FC são um estator bipolar com ímãs permanentes em seu núcleo. Ímãs curvos de formato apropriado são usados no projeto, um rotor de 3 polos. Rolamentos específicos com efeito deslizante também são usados aqui, placas de cobre. Elas são usadas como escovas para o motor do tipo coletor. O conjunto é realmente mínimo, pois é encontrado principalmente nas versões mais econômicas e simples de motores elétricos de coletor. Isso inclui os motores de brinquedos infantis, que não precisam de maior potência. Se você quiser obter um CD de qualidade superior, ele será adicionado à sua composição rotores multipolares com rolamentos e escovas de grafite, um estator de 4 polos baseado em ímãs permanentes. Para obter alta eficiência, vários componentes importantes foram incluídos no KD. A saber, coletor. Na verdade, o elemento básico do motor, que entra em contato com as escovas de trabalho.
Como resultado, esses dois componentes começam a distribuir a corrente elétrica para as bobinas do enrolamento de ancoragem e estator. O estator e o componente estacionário do motor âncora. Um elemento indispensável dos motores de coletor. Dentro dela, a forca eletromotriz induzida e a corrente flui. E importante acrescentar que a âncora pode ser o rotor e o estator indutor. Um sistema de excitação especial que faz parte do motor elétrico do tipo coletor. Serve para criar fluxo magnético a fim de criar torque no tempo. Um enrolamento de excitação ou máquinas permanentes estão necessariamente presentes no indutor escovas. As escovas fazem parte do circuito pelo qual a energia elétrica segue do fornecedor para a armadura. As escovas são feitas de grafite de alta resistência. Dependendo do UFC específico, o motor é equipado com um par de escovas ou mais. Leia também quais são as características dos motores com taxa de compressão variável. Independentemente do layout dos elementos constituintes baseados em determinados materiais, o princípio de operação de todos os tipos de motores coletores permanece o mesmo. Princípio de operação: não será difícil imaginar dois ímãs que tenham vantagens diferentes. Tente colocá-los um ao lado do outro com o mesmo polo e veja o que acontece. Você não conseguirá conectá-los, por mais que tente. Mas quando você coloca os ímãs juntos com polos diferentes, obtém uma conexão de alta resistência. Esse efeito é a base para a operação e a construção de motores coletores. Você aprendeu sobre o projeto do UFC. Agora, no processo de operação, certamente vai querer saber como pode verificar o motor do coletor de forma independente. Para fazer isso, é necessário entender o princípio de sua operação. Um motor elétrico desse tipo funciona da seguinte maneira: a corrente elétrica entra nos enrolamentos da armadura, dependendo de quantos enrolamentos são usados no motor, a corrente flui para cada enrolamento por vez, criando assim um campo eletromagnético, o polo sul de um lado e o polo norte do outro. O campo magnético que aparece nos enrolamentos interage com os polos dos ímãs do estator do motor. Isso permite colocar o motor em movimento, ou seja, fazer a armadura girar. A corrente, passando pelo coletor e pelas escovas, chega ao próximo enrolamento. Isso acontece sequencialmente, dependendo do número de enrolamentos da armadura, passando de enrolamento em enrolamento. O eixo do motor e a armadura começam a girar. A rotação ocorre enquanto houver uma fonte de tensão disponível. Os motores padrão do tipo coletor usam uma armadura tripolar. Ou seja, ele tem 3 enrolamentos. Isso permite que o motor não fique preso em uma das posições. Vantagens e desvantagens: não há como negar o fato de que os motores de coletor ou motores elétricos de coletor são usados ativamente em vários campos e setores. Inclusive, eles são frequentemente usados na produção automotiva. Mas, para fins de objetividade, deve-se acrescentar que o CD não é usado sempre e em todos os lugares, pois em situações específicas. Uma solução mais eficaz e racional será um motor elétrico sem coletor. A vasta experiência no uso do CD permite destacar uma série de qualidades fortes e fracas da operação desse tipo de motor elétrico. Os pontos a seguir podem ser atribuídos às principais vantagens: um indicador relativamente pequeno dos parâmetros de corrente de irrupção. Isso se manifesta de forma notável em situações em que os motores coletores são instalados em vários eletrodomésticos. Esses motores elétricos podem ser conectados diretamente ao transportador de energia, ou seja, à rede. Isso elimina a necessidade do uso de todos os tipos de dispositivos adicionais e auxiliares, altas taxas de velocidade e independência dos parâmetros de frequência da rede elétrica. Se houver um circuito de controle, o dispositivo se torna mais simples. Mas não tire conclusões precipitadas. Primeiro, você precisa examinar as desvantagens disponíveis do motor coletor. A saber, a eficiência geral e reduzida. Isso se deve à presença de indutância, bem como às perdas necessárias para remagnetizar o estator. Os valores de torque máximo estão longe de ser perfeitos, nível de confiabilidade relativamente baixo, vida útil relativamente curta.
Os especialistas destacam uma desvantagem fundamental que caracteriza os tipos de motores elétricos de coletor. Ninguém contesta que é muito conveniente ajustar as rotações nos coletores. Porém, se elas forem altas, as escovas se manifestam imediatamente. E não de uma forma positiva. As escovas estão sempre em um estado de forte aderência ao coletor do motor elétrico. Em altas velocidades de operação, elas começam a se desgastar rapidamente. Com o tempo, ocorre o entupimento, resultando em faíscas. Leia também, como um rail, o princípio de operação o desgaste gradual das escovas do motor e de todo o conjunto coletor-escova. Contribui para a diminuição do desempenho geral do CD. Ou seja, o conjunto coletor-escova pode ser considerado a principal desvantagem do projeto. Por esse motivo, os fabricantes estão abandonando cada vez mais as escovas do coletor e optando por contrapartes sem escovas. O principal concorrente do tipo de motor elétrico com coletor e o analógico sem coletor. Ele tem um princípio de operação diferente do CD e também é caracterizado por seus pontos fortes e fracos. Motor sem coletor. Agora podemos falar sobre a diferença real entre o motor com coletor e o análogo sem coletor que estamos considerando. A diferença óbvia e vista quando se estuda o princípio de operação do motor sem coletor, CCD. Embora o motor sem coletor e o motor com coletor sejam frequentemente comparados, sendo vistos como concorrentes, na verdade são dois motores diferentes. Portanto, as diferenças entre eles estão necessariamente presentes. De fato, o BCD funciona de forma inversa. O projeto não inclui escovas e o próprio coletor, o que se torna óbvio pelo próprio nome se falarmos de ímãs, no caso do sem coletor. Eles são colocados necessariamente ao redor do eixo. Nesse caso, os ímãs desempenham o papel ou a função do rotor. Enrolamentos com vários polos magnéticos são colocados ao redor do rotor. Instalado, um sensor está presente no rotor. Ele também é um sensor. Sua tarefa é monitorar a posição do rotor e transmitir as informações recebidas ao processador. Esse processador trabalha em paralelo com o controlador de velocidade, que é responsável pelas velocidades de rotação. As informações são trocadas no mínimo 100 vezes em um segundo. Esse dispositivo e princípio de operação permitem que você obtenha uma operação mais suave do motor em sua saída máxima. No caso de motores sem coletor, eles podem ser equipados com sensores ou sensores, bem como operados sem eles. Se não houver um sensor, ele reduzirá a eficiência de todo o motor até certo ponto, mas de forma insignificante. E fácil reconhecer um OBD com e sem sensor. Enquanto um motor normal tem 3 fios de alimentação, os modelos com sensor têm um loop adicional composto de fios finos. Ele vai do próprio motor até o controlador de velocidade. Vantagens e desvantagens. A principal e inegável vantagem dos motores elétricos sem escovas é a ausência quase completa de peças que podem se desgastar. E impossível falar sobre sua ausência total, pois o eixo do rotor é montado em rolamentos. Entretanto, eles podem se desgastar com o tempo. Embora até mesmo os rolamentos tenham um recurso enorme. Além disso, é sempre possível substituir um rolamento rapidamente e sem muita dificuldade em caso de desgaste. Esses recursos de design resultaram em vantagens de confiabilidade, alta eficiência e longa vida útil. A presença de um sensor de posição do rotor melhora o desempenho e a precisão do rotor durante a operação. Lembre-se da desvantagem das contrapartes do coletor, em que as escovas faiscam e se desgastam rapidamente, causando, paralelamente, interferência na operação da unidade, do mecanismo ou da máquina em que o sensor está instalado. No caso dos motores sem coletor ou sem escovas, esse problema foi eliminado. Não são observadas faíscas nesse caso. Os motores sem coletor não esfregam, não superaquecem, o que também se refere, com razão, às grandes vantagens do mecanismo. Não é necessária nenhuma manutenção adicional, mesmo no processo de operação muito ativa. Se falarmos sobre as desvantagens, então, dentre as essenciais e ainda condicionais, podemos destacar apenas uma desvantagem.
Trata-se de um custo mais alto. Essa é uma desvantagem condicional porque o preço exclui a necessidade de substituir molas, armadura, coletor ou escovas. Portanto, o custo se justifica total e completamente. Depois, você pode tirar suas próprias conclusões subjetivas com base nas informações acima. Em resumo, a principal diferença entre um motor com coletor e um motor sem coletor reside na forma como a energia é convertida em movimento. Os motores com coletor, embora mais simples e geralmente mais baratos, apresentam desvantagens como maior desgaste e necessidade de manutenção frequente. Por outro lado, os motores sem coletor oferecem maior eficiência, menor ruído e uma vida útil mais longa, mas costumam ter um custo inicial mais elevado. A escolha entre um tipo e outro dependerá das necessidades específicas de cada aplicação, considerando fatores como desempenho, custo e manutenção. A compreensão dessas diferenças é fundamental para tomar decisões informadas na hora de escolher o motor mais adequado para seu projeto.